Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar hoje continuidade ao estudo dessa nova revista, uma revista desafiadora para nós professores. Falar de Apocalipse nunca é algo muito simples, porque, como o André falou na primeira aula, é um livro que dá margem a algumas interpretações, né? Você pode interpretar literalmente, você pode interpretar só como eventos futuros, você pode interpretar como eventos que já ocorreram, pode-se interpretar eventos que já ocorreram e que vão ocorrer. Há diversas formas de interpretação e é um livro que traz muitos desafios àqueles que demandam estudo dele, mas que, como nós começamos a aprender semana passada, é um livro que, como diz o seu primeiro versículo, né, no capítulo 1, versículo 1, é a revelação de Jesus Cristo. Então, é como se a Bíblia fechasse, né, por ser o último livro, uma revelação de Jesus Cristo puramente vencedor, que a gente nos evangelhos conhece o Jesus Cristo homem, né? Jesus vindo como homem, passando pelos sofrimentos que passou, como mestre, como o Cordeiro, aquele que foi entregue à cruz, aquele que ressuscitou e apareceu para os discípulos ali, já ressurreto, demonstrando para eles claramente que ele era Deus, passando algumas orientações. E aqui em João, vamos colocar dessa forma, segundo evangelho de João, né? João lá em Patmos escrevendo essa carta às igrejas, esse livro para a gente, revelando mais um pouco de Jesus já no âmbito espiritual, aquele âmbito que a gente não tinha claramente lá nos evangelhos. A gente sabia que Jesus era o Cristo, a gente sabia que Jesus era Deus, mas há diversos detalhamentos que João traz aqui em Apocalipse que a gente não tinha antes, por isso que é uma revelação de Jesus Cristo. Vamos orar para começar essa aula, para Deus dar sabedoria tanto a mim aqui, para conseguir passar para vocês alguns pontos interessantes que eu encontrei, quanto para vocês também entenderem, terem o discernimento de saberem que há interpretações, e há interpretações bíblicas para esse livro, e que a gente consiga conhecer mais um pouco de Jesus, que é o objetivo de Apocalipse. Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia. A gente agradece sempre pela facilidade que a gente tem de acesso à Tua Palavra. Por mais que seja um livro complexo, a gente entende que o Senhor deixou e fez questão que nós tivéssemos acesso a esse livro de Apocalipse. A gente pede sabedoria para que a gente possa dar as melhores aulas aqui, eu, o pastor Elias, a Denise e o pastor André. A gente ora para que os nossos irmãos que se encontram na condição agora de alunos também consigam te ouvir. A gente ora e te agradece em nome de Jesus. Amém. Como sempre, eu prefiro começar com uma breve exegese para a gente saber em que pé que a gente está, né? Por que esse livro foi escrito, em qual condição. E aqui eu vou precisar usar minha cola aqui, que tem várias datas. O pastor André deu na lição um start, né? Uma visão geral do livro de Apocalipse, e vocês ouviram que João estava em Patmos. E eu precisei pesquisar um pouco, estudar um pouquinho mais para entender como que ele parou em Patmos, e a gente precisa entender o contexto daquela época, né? Antes de falar que a lição hoje é a lição número 2, que a gente vai estudar as cartas, e eu já adianto a vocês que nós não vamos falar aqui detalhadamente de cada carta, porque não caberia em uma aula só. Nos últimos 2 meses, o pastor André se dedicou a fazer uma série de mensagens específicas de cada carta escrita por Jesus a cada uma das 7 igrejas. Então, se o pastor André, por cerca de 2 meses, pregou em pregações aí acima de meia hora
para cada igreja, eu não conseguiria aqui em uma aula só falar das 7 igrejas, mas obviamente eu vou passar pelos pontos principais que eu consegui absorver de cada uma das cartas de Jesus às igrejas, e a gente tenta fazer uma aplicação à nossa vida atual. E fiquem obviamente à vontade, e eu recomendo que visitem os nossos cultos gravados, tá? Como todos os cultos estão sendo transmitidos online, no nosso canal do YouTube a gente consegue perceber ali todos os cultos gravados, e como esses cultos estão gravados, a gente também consegue revisitar as mensagens, e principalmente essa série de mensagens das cartas às igrejas do Apocalipse que o pastor André deu. Então, nosso texto base de hoje vai ser Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, que eu vou ler daqui a pouco. Mas antes de entrar no texto bíblico, eu vou fazer um breve resumo histórico para a gente entender como que João parou na ilha de Patmos, tá? Como a gente sabe, depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, a igreja primitiva começou a se organizar, e dentre essas organizações da igreja, uma forte perseguição que Jesus chegou a sofrer pelos fariseus e também pelo Império Romano, pelo Estado, foi se intensificando, né? Conforme foram passando os anos, a igreja passou a sofrer com mais perseguições violentas e cruéis, até que chegou num ponto que a intensificação começou a ficar muito mais clara. Em 54 depois de Cristo, Nero, o famoso imperador Nero, com seus 17 anos, assume ali o Império Romano, a responsabilidade por Jerusalém, por todo aquele território ali da Ásia, e começa a implementar diversos tipos de perseguições muito sérias. Nero era um cara que era tão cruel que ele não só perseguiu os judeus, como todos os outros seus inimigos, como ele era tão louco e tão violento que ele chegou ao ponto de matar a própria mãe. Então, um cara que é capaz de matar a própria mãe é capaz de qualquer coisa, né? E não há previsibilidade daquilo que ele pode fazer. No ano de 64, no dia 17 de julho de 64, já ali no 10º ano do reinado de Nero, aconteceu um grande incêndio. Esse incêndio durou muitos dias, durou uma semana, foi até o dia 24 de julho de 64, e esse incêndio atingiu 14 bairros ali da região onde que o Império Romano dominava. E o que aconteceu? Desses 14 bairros, 4 bairros ali não foram muito atingidos, e eram bairros que eram majoritariamente resididos, né? A maioria dos cidadãos que moravam ali eram cidadãos judeus, e isso abriu uma brecha para Nero, que é o que os historiadores entendem responsável por esse incêndio, né? Nero ficou conhecido como o imperador que colocou fogo em Roma. Nero, que inclusive os mais antigos aí da época do CD e do DVD, um dos programas que a gente usava para queimar o CD ou o DVD, que era a gravação, era o Nero, justamente por conta desse imperador e por conta desse acontecimento. Ele aproveitou que 4 bairros ali eram mais resididos por judeus. Ele aproveitou disso para colocar a culpa nos judeus, e com isso ele começou a implementar uma perseguição de invasão de casas, de agressão física, de assassinatos, como os historiadores deixam muito claro para a gente. Nero fazia piras com judeus, com cristãos, né? O nível de maldade dele era tão grande que ele iluminava as cidades, a cidade de Jerusalém, com piras feitas por cristãos. Então esse era o tipo de perseguição que a igreja recebia ali. Até que no ano de 66, os zelotes, que eram um grupo
judaico-cristão ali bem revolucionário, decidiu ir para a guerra. Os zelotes decidiram pegar na espada e em 66 foi a primeira guerra judaico-romana. Eles decidiram ir para cima dos romanos, que eles não aguentavam mais aquele tipo de perseguição, e Nero pediu ajuda a um cara chamado Tito Vespasiano. Ele chegou para liderar as tropas romanas ali para tentar acabar com os zelotes e vencer essa guerra que se instaurou. No ano 68, Nero foi deposto pelo Império Romano. Ele não aguentou a perda do poder e se matou. Então, em 68, Nero morreu. Acabou ali o Império de Nero, e que ele foi sucedido por esse Tito Vespasiano, que foi inclusive condecorado imperador pelos próprios soldados ali, pelos próprios romanos que estavam vivendo ali. Eles mesmos declararam que Tito Vespasiano seria o sucessor de Nero, e ele assume a partir de 69. O reinado dele durou até o ano de 80. Um dos marcos de Tito Vespasiano foi que ele acabou com Jerusalém. Ele desceu a fio da espada em Jerusalém, ele acabou com a cidade, e ele também criou o famoso Coliseu, que está lá em Roma, que a gente hoje tem como um ponto turístico. O Coliseu, na verdade, nada mais era que uma arena que cristãos e inimigos do Império Romano, mas principalmente cristãos, eram colocados ali para serem envergonhados e mortos, dilacerados. Eram quando a gente vê no filme, né, os gladiadores, aquela coisa bonita lá, pomposa de Hollywood, a gente tem que se lembrar que, na realidade, o Coliseu era um lugar de vergonha e dor para os cristãos. Os cristãos eram postos com feras, com leões, com os gladiadores, tudo isso para passar vergonha e muita dor até a morte. Era um lugar horrendo para a nossa história cristã. E acontece que o Tito Vespasiano foi até o ano de 80. Em 81 ele foi sucedido por um cara chamado Tito Domiciano. E aqui a gente começa a entender o porquê que eu estou falando isso tudo. Porque foi esse Domiciano, que foi o imperador romano responsável por enviar João à ilha de Patmos. O Hernandes Dias Lopes diz que a intenção de Domiciano era a seguinte: o cenário era, aqui em 81, todos os discípulos, né, de Jesus diretos, todos os apóstolos já tinham morrido, todos através do martírio. Uns pela cruz, outros decapitados, outros, enfim, todos já tinham sido mortos, e só sobrava João. Então, a ideia que o Hernandes traz para a gente é que a tentativa de Domiciano era: vou acabar de uma vez por todas, já que todos morreram, só sobra João, vou colocar ele numa ilha deserta, numa ilha que tem uma prisão muito isolada, muito forte, que ele não vai conseguir escapar de lá, e aqui eu estampo de uma vez por todas essa história de cristianismo, essa história de Cristo, porque ele é o último apóstolo, o último cara que viu e conviveu com Jesus e que era próximo de Jesus. Então ele ficando isolado nessa ilha, ele não vai conseguir continuar a propagar essa história aí de cristianismo e do Cristo. E essa tentativa foi completamente frustrada, porque, como nós sabemos, o Senhor Jesus não se detém a parede, não se detém a ilhas, não se detém a lugares feitos por mãos humanas. Jesus está em todos os lugares. E João é surpreendido pelo próprio Jesus quando é levado em espírito a ver coisas espirituais. E é aqui que a gente, depois de entender como que João chegou em Patmos, a gente vai ler o nosso texto base, que está lá em Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, a partir do 9. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui o Hernandes diz também que João deixa claro para quem estivesse lendo essa carta, para quem estivesse lendo esse livro,
que quem tinha colocado ele na ilha de Patmos não foi o Tito Domiciano, não foi o Império Romano, mas foi a pregação, a perseverança por pregar Cristo e por querer demonstrar Cristo para o mundo que ele estava ali. É por conta do testemunho que ele dava de Jesus, não foi Domiciano que colocou ele ali. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro, ou algumas versões mais antigas, num rolo, que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a Filho do Homem, que é como Jesus gostava de se apresentar nos evangelhos, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como uma lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como de bronze, uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que nós aprendemos já com o pastor André, que são os pastores, os líderes dessas 7 igrejas, e os candelabros são as 7 igrejas. Aqui a gente tira muita coisa importante. Dentre as coisas importantes que a gente tira aqui é João, quando é surpreendido pela forte voz, olha para trás e vê Jesus caminhando entre os candelabros, que são as igrejas. Então Jesus está entre as igrejas, está entre nós. Mais uma vez aqui a gente vê que quando humano, mesmo João, mesmo o discípulo que Jesus amava, mesmo aquele que caminhou com Jesus dia após dia até a sua morte aqui na terra, esse João que conhecia Jesus, ao ver Jesus em sua glória, caiu como morto, caiu por terra. Por isso que eu pessoalmente tenho muita dificuldade quando escuto alguns louvores que dizem que quando estão na presença de Deus dá vontade de fazer um monte de coisa, né? De pular, de gritar, de correr. E biblicamente, quando o ser humano se vê na presença do sobrenatural, desde o Antigo Testamento até o Novo, a gente vê a prostração, o rosto no chão, não tem como ficar em pé, e a frase que se repete desde o Velho Testamento e até aqui no Apocalipse, o não temas, é o sobrenatural, Jesus falando não temas. Essa glória toda que você está vendo aqui, por mais que você fique atemorizado de não saber como lidar, de joelho ao chão, não temas. E isso, óbvio, eu não digo sobre os momentos alegres que a gente tem para comemorar, para pular, enfim, quem tem essa veia assim, da alegria mais externa, assim, não estou falando que é errado, mas biblicamente, quando a gente se depara com o sobrenatural, a tendência é a gente ficar de joelho com o rosto ao chão, com o rosto ao pó, porque a gente não aguenta, simplesmente. João, isolado numa ilha, uma tentativa do Império Romano de calar o cristianismo, recebe a visita de Jesus, e Jesus começa a revelar coisas para ele que acontecem e que acontecerão, né? A gente vê aqui o próprio Jesus, como eu falei no início, tem várias formas de interpretar o Apocalipse, e eu pessoalmente também concordo com o André quando a gente entende que aqui no Apocalipse tem um misto, tem coisas que aconteceram,
específicas ali para aqueles irmãos que estavam passando pela perseguição do Império Romano, como coisas que acontecerão. Lá no versículo 19, Jesus fala para João escrever, pois, as coisas que ele viu, tanto as presentes como as que acontecerão. O próprio Jesus diz que João ia ver coisas que estavam acontecendo e que iriam acontecer. E como Apocalipse termina, né, com Maranata, ora vem Jesus, dá a ideia que coisas ainda vão acontecer. Então, eu parto também desse tipo de interpretação que Apocalipse são coisas que aconteceram, coisas que vão acontecer. E o foco da nossa aula são as cartas, as 7 cartas que Jesus escreveu, e Jesus fez questão de deixar bem claro que ele era o autor dessas cartas, né? A gente está acostumado a ver as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, cartas direcionadas a algumas pessoas, a Tito, a Filemon, a Timóteo. A gente está acostumado a ver esse tipo de cartas, mas aqui a gente vê claramente Jesus falando: João, essas cartas sou eu que estou enviando para as igrejas. Isso já começa a mostrar para a gente que Jesus, além de estar no nosso meio, entre os candelabros, Jesus também está preocupado com as nossas ações. E como também diz o Hernandes Dias Lopes, há um estribilho, né? Ele chama de estribilho, há algo que se repete aqui nas cartas, que Jesus diz que eu o conheço. Jesus conhece as nossas obras, esses olhos, como chama de fogo, estão vendo tudo que a gente faz, né? Aquilo que a gente tenta esconder, aquilo que a gente está no nosso quarto, que está na rua achando que ninguém está vendo, Jesus vê, Jesus nos conhece. Jesus conhece tanto as obras boas como as obras ruins. Eu entendo que esse olho, como chama de fogo, é daquele tipo de visão que nada de ruim ali vai passar batido, né? Aquilo que está manchado, aquilo que está errado, passando pelo fogo ali, como o fogo refina o ouro, né? As impurezas vão aparecendo porque da cor que estava aquele ouro sujo ali, quando passa pelo fogo, o fogo purifica, mas as impurezas ficam evidentes que existiam. Então, esses olhos como de fogo, Deus nos conhece, Jesus Cristo nos conhece. Como eu falei, eu não vou ter como falar de cada igreja aqui de uma forma aprofundada. Eu acho que o autor aqui da revista poderia ter colocado ou 2 cartas ou uma carta a cada igreja por lição, mas como ele colocou as 7 em uma, eu vou fazer um apanhado aqui de detalhes de cada uma e aplicações para a gente, né? Para poder falar das 7 em uma aula só. E o primeiro destaque que eu trago aqui para a gente são 2 cidades, são 2 igrejas, 2 cidades, 2 cartas, que é a carta de Esmirna e a Filadélfia. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante e que a gente vê ao longo de todos os evangelhos, ao longo de todo o Novo Testamento. As igrejas que só receberam elogios, as igrejas que são igrejas que a gente pode se espelhar para repetir os seus atos e ter como referência para a gente, são justamente a igreja mais pobre, que é a igreja de Esmirna, e a igreja mais fraca, que era a igreja da Filadélfia. A igreja mais pobre e a igreja mais fraca são as igrejas que Jesus rende elogios e que Jesus deixa para a gente aqui grandes exemplos para a gente imitar, né? São os velhos paradoxos que a Bíblia nos traz, e especialmente Paulo, né, que deixa muito claro que é quando a gente está fraco que a gente é forte. Então, as igrejas que eram as mais pobres e as mais fracas são as 2 igrejas que Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, pede para João escrever elogios. Tem 2 igrejas aqui que são completamente diferentes, mas a gente vê que as suas oposições trazem coisas que a gente precisa aprender e precisa trazer para a gente. A igreja de Éfeso tem aquela questão que eles eram muito bons de doutrina, eram muito bons de teologia, mas faltava o amor, eles precisavam voltar ao primeiro amor.
Então eles tinham a doutrina, o estudo, mas faltava o amor a eles. Eles precisavam voltar ao primeiro amor. E a igreja de Tiatira tinha amor. Era uma igreja que Jesus reconhecia o amor neles, mas faltava a doutrina. Eles se rendiam a heresias, a doutrinas que não são bíblicas. Então, Éfeso era uma igreja com doutrina, mas sem amor, e a igreja de Tiatira uma igreja que praticava o amor, mas não tinha doutrina. E o que isso mostra para a gente? Que para Jesus Cristo, não é para o Eduardo, não é para o pastor Marcelo, pastor Daniel, pastor André, não é para os fariseus, assim, não é uma coisa religiosa. Há uma necessidade da gente ter o estudo, há uma necessidade da gente aprofundar o estudo bíblico, se dedicar à Bíblia. Jesus Cristo escreve que isso é necessário, mas também não podemos esquecer do amor, né? Tiago ensina isso para a gente muito claramente, que a fé sem obras é morta. Então, no Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que ele preparou para a gente, uma coisa leva a outra. Você aprofundar o estudo de Jesus, aprofundar a sua fé, enraizar a sua fé, necessariamente vai fazer com que você tenha e frutifique obras, que você consiga praticar também o amor que você está estudando. Então, Éfeso e Tiatira nos ensinam sobre o amor e sobre a doutrina. Sardes é uma igreja que, aos olhos dela, na avaliação dela, e quem olha de fora vê assim, caramba, essa igreja é uma igreja avivada, essa igreja é uma igreja viva, mas na verdade, para Jesus, era uma igreja morta. Pérgamo era uma igreja reconhecida por ser uma igreja adoradora a Deus, por se dedicar aos cultos, se dedicar à adoração, mas que tolerava a doutrina de Balaão. Era aquela igreja que, não, isso não tem nada a ver, isso aqui dá para a gente conviver, isso aqui dá para a gente colocar junto aqui, que não tem nenhum problema. É uma igreja que tolerava a Balaão, e esse é um pensamento que eu trago aqui para vocês. No tempo de tanta tolerância, e eu não estou querendo fomentar a intolerância do ponto de vista violento, de segregação, não é isso que eu estou querendo dizer aqui, mas em tempos que é tão pregado pelo mundo, não é pelo Evangelho, não é por Jesus Cristo, e não deveria ser pelas igrejas, mas num tempo que é tão batida a tolerância, nós precisamos estar alertas com o tipo de tolerância que nós temos, porque a igreja de Pérgamo tolerava as doutrinas de Balaão e Jesus Cristo as condenou, e inclusive Pérgamo é uma das poucas igrejas aqui, que foram duas, que não tem promessa. É chamado arrependimento, mas não há uma promessa. Vou pegar numa outra cola aqui, que está até na revista, para facilitar a vida de vocês, se vocês quiserem ver. A gente vê aqui, pela revista, que tem 3 igrejas que não tiveram promessas: Éfeso, Pérgamo e Laodiceia. São 3 igrejas que não tiveram promessas. As outras, se você for fiel até a morte, receberá a coroa da vida, como Esmirna. Tiatira, para aqueles que não estavam se dobrando a Jezabel, eles teriam autoridade sobre as nações. Em Sardes, para os puros de coração, haveria a companhia de Jesus. E Filadélfia, que Jesus guardaria até o fim. Então, cuidado com as tolerâncias que o mundo propõe, né? Faça da sua mente uma mente que seja tolerante às coisas que Jesus também nos ensina a tolerar. É isso que a gente precisa ter, esse sinal de alerta, porque o mundo que está pregando essa tolerância irrestrita e sem filtro e de tudo que pode ser aceito no mundo aí. É o mundo que está pregando isso, não é Jesus, e não deveria ser a igreja, que é o que infelizmente algumas que se dizem igrejas estão pregando aí. Cuidado em serem tolerantes com Balaão. E eu queria terminar aqui com a 7ª igreja, uma igreja que não teve nem elogio e não teve nenhum tipo de promessa, que é a igreja de Laodiceia. Vamos abrir lá em Apocalipse 3.
Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Eu vou ler aqui, vou tecer uns breves comentários, mas fiquem atentos, porque é uma igreja que não recebeu elogio, não recebeu promessa, e na autoavaliação eles estavam muito bem. E isso que a gente precisa se ligar para a nossa vida cristã. Vamos lá, a partir do 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que seria que fosse frio ou quente, porque você é morno, não é frio nem quente. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Ou seja, na autoavaliação era uma igreja que estava com o orçamento bombando, que estava com os bancos lotados, que estava com tudo aos olhos humanos, tudo perfeito, tudo funcionando. Talvez fosse uma igreja que eu e você hoje, se ela existe ou existisse, se a gente estivesse se mudando, chegando na cidade, olhando aquela cidade, qual igreja que eu vou me tornar membro? Talvez Laodiceia seja uma cidade que a gente escolheria, fosse uma igreja que a gente escolheria. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Aqui, Jesus faz um jogo com ouro, com colírio, que eram coisas do mercado da época ali. Eram produtos que eram os produtos principais da economia ali da cidade de Laodiceia na época. Aí vem Jesus repreendendo, no 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para finalizar a aula e para chamar a nossa atenção a essas cartas que a gente passou aqui de uma forma muito breve, Laodiceia é uma igreja que não estava agradando Jesus em nada, e aos olhos dela ela estava perfeita, estava tudo certo. Era rica, era organizada, tinha estudo, pregava a palavra de certa forma, mas era uma igreja morna, era uma igreja que as coisas aconteciam, provavelmente ela não reagia, né? Acaba esbarrando um pouco também na questão da tolerância, né? Que é tão pregada hoje em dia. Era uma igreja morna, não era quente nem fria, e as palavras de Jesus são as palavras mais duras que a gente encontra na Bíblia, tá? Jesus diz que essa igreja dá náuseas, é uma igreja que ele está a ponto de vomitar. São palavras muito duras, são palavras difíceis até da gente estar aqui conversando, mas é o alerta que a gente tem que ter. Não seja morno, né? Seja quente, seja frio. A gente tomara que a gente seja sempre quente, né? Pelo Evangelho, pela vida cristã, mas não seja morno, porque isso dá náuseas no Criador de tudo, no Verbo que se fez carne, né? Tudo que existe, subsiste foi feito por meio dele e para ele. Então, se isso causa náuseas a um ser tão grandioso, não sejamos mornos. Na nossa autoavaliação, na nossa autoavaliação está tudo bem, está tudo certo, mas o teu líder, o teu pastor chega para você e fala: cara, não é bem assim, não confie na tua autoavaliação. Para Laodiceia estava tudo certo para eles e estava tudo errado. E importante a gente lembrar da aplicação desse versículo que Jesus fala, né? Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele diz isso logo depois de dizer que estava a ponto de vomitar. Então, e aqui a gente tem que lembrar que Jesus estava falando para os cristãos, para os crentes. Esse versículo é muito usado erradamente na hora do apelo em várias igrejas aí,
tentando com que esse versículo fosse aplicado a novos crentes, a quem está no mundo, não conhece Jesus e Jesus está à porta batendo. Não, essa porta que Jesus estava batendo aqui era da igreja. Jesus estava falando para a igreja, a carta era para a igreja, para cristãos. Então Jesus nos chama para o arrependimento ainda hoje, não só enquanto nós éramos pecadores, não o conhecíamos, mas Jesus nos chama ao arrependimento hoje, para coisas que nós estamos fazendo erradas hoje. Jesus está sempre nos corrigindo, nos repreendendo, porque Ele nos ama. É por amor que Ele se entregou por nós, é por amor que Ele tenta fazer com que a gente perceba onde que a gente está errando, para que a gente se arrependa e Ele, batendo a porta, a gente ouça, se arrependa, Ele entre e esteja conosco na mesa com a gente. Jesus estava entre os candelabros, Jesus estava entre as igrejas, mas aqui em Laodiceia ele deixa claro que ele estava batendo a porta, pedindo para eles se arrependerem, porque por mais que não tenha havido uma promessa escrita aqui na carta, Jesus ainda estava se colocando à disposição deles para entrar e cear com eles, se eles se arrependessem. Então, apesar de não ter uma promessa escrita aqui, explícita, Jesus não fechou a porta, Jesus não trancou a porta, Jesus estava batendo na porta. E Ele não faz isso porque Ele é menor ou está desesperado pela gente, é porque Ele realmente nos ama e tudo de obra que Ele fez, todas as obras que Ele fez em vida como homem e como Rei dos Reis, como Ele se apresentou aqui para João, em toda a sua glória, com todo o domínio e poder em suas mãos, e como nós vamos ler para frente, aquele que é digno de ler o livro, o único que é digno de ler os livros e abrir os selos, Jesus Cristo nos ama, se entregou por nós. Ele escreveu essas cartas às 7 igrejas aqui, com certeza para dar um recado para essas 7 igrejas, mas também eu tenho absoluta certeza para nos dar recados, para que a gente pudesse ver as igrejas que acertaram, as igrejas que erraram, e trazermos para o nosso dia a dia aquilo que se aplica a nós e aquilo que não se aplica a nós, aquilo que nós devemos mudar e aquilo que nós estamos acertando. Também eu acredito que a gente esteja acertando. Então, a minha oração é que, por mais que tenha sido uma aula rápida, que você visite as mensagens, a série de mensagens que o pastor André escreveu e expôs sobre as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. A minha oração é que tenha entendido com amor as palavras que eu falei aqui, que não era uma aula fácil de dar do ponto de vista do conforto, é realmente uma aula que mexe com o nosso coração, e a minha oração é que você tenha entendido com amor e com cuidado as palavras que eu disse sobre a tal tolerância que o mundo está pregando para a gente. Não é para você, meu irmão, minha irmã, sair sendo intolerante, fechando a cara, falando palavras duras, e não é isso, não é isso que eu quis dizer. A minha fala tão somente é o ponto que a tolerância pregada para o mundo não se misture e não deturpe aquele evangelho que Jesus Cristo sangrou, morreu, se entregou e ressuscitou para que você recebesse. Não confunda a tolerância que o mundo está pregando com aquela que Jesus Cristo, em amor, nos deu para que a gente pregasse para esses pecadores, tá? Recebendo esses pecadores, trazendo esses pecadores ao arrependimento. É isso. Não seja como as igrejas que estavam ali tolerantes com Jezabel, com Balaão, e que desagradavam Jesus. Amém? Entenda essa palavra de coração, e eu oro que o Senhor Jesus traga na sua mente, no seu coração, aquilo que a palavra dele tem pra gente.